Bom dia, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao nosso canal de meditação diária. E o nosso texto de hoje, domingo, dia 11 de setembro, encontra-se no livro de Atos, capítulo 5, versos 29 a 32. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão de pecados. E nós somos testemunhas destas coisas. E bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Pedro ainda está sob os efeitos da cura feito aquele aleijado à porta do templo. E agora eles são presos, são libertos milagrosamente. Deus milagrosamente os livra da prisão. E agora eles são novamente conduzidos à presença das autoridades. E é exatamente diante dessas autoridades que Pedro, ao receber a notificação, a intimação para não falarem no nome de Jesus, porque aquela cura feita em nome de Jesus alvoroçou a cidade e fez com que muitas pessoas crescem em Jesus. Então, Pedro, diante desta palavra de imposição, para que ele pudesse ser impedido de falar naquele nome, ele então, com toda a coragem, com toda a ousadia, ele responde e diz: olha, importa antes obedecer a Deus do que os homens. Importa antes obedecer a Deus do que a vocês, que são autoridades. Porque vocês são autoridades aqui da terra, mas Deus é a autoridade do mundo. Deus é a autoridade do universo. Deus não é autoridade apenas dos homens, mas Deus é autoridade de toda a criação. E Pedro então responde para ele: importa antes obedecer a Deus do que a vocês. E ele vai justificar essa sua palavra, essa sua decisão. E ele diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Então, se eles tiveram poder para crucificar Jesus e Jesus morresse, Deus teve muito mais poder para ressuscitar a Jesus. E Pedro, então, justifica que, diante do poder dos homens e diante do poder de Deus, ele precisa ficar com o poder de Deus. E ele diz mais: ele não ressuscitou a Jesus simplesmente para que ele não permanecesse morto, mas ele ressuscitou a Jesus para tornar-lhe príncipe, quer dizer, a autoridade em salvação, príncipe e salvador.
Jesus é ressuscitado para se tornar a autoridade em relação à salvação. E ele é a única autoridade, porque ele é o único que foi ressuscitado por Deus para ter essa autoridade. E ele afirma: nós somos testemunha disso. E ele usa o pronome na segunda pessoa ou na primeira pessoa, nós. Na segunda pessoa, nós. Não apenas eu. Não apenas alguém, mas nós. Eu e todos estes que estão aqui são testemunhas disso. Interessante que até mesmo aquelas autoridades eram testemunhas. Porque foram elas que crucificaram Jesus e são elas que agora percebem que aquele aleijado está curado em nome de Jesus. Mas Pedro não para por aí. Ele vai dizer também que o Espírito Santo também é testemunha. E o Espírito Santo, ele é dado àqueles que obedecem a Deus. O Espírito Santo, ele não é dado a quem deseja. O Espírito Santo, ele não é dado a quem pede. Mas o Espírito Santo é dado a quem obedece a Deus. E diante deste quadro, Pedro, então, vai dizer que Deus é mais poderoso do que tudo. Então, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Que o nosso domingo seja um domingo abençoado e que sempre possamos estar glorificando o nome de Deus, não somente através da nossa voz, mas também através da nossa vida. Amém.